O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos, quando nós celebramos os santos, na verdade nós estamos dando glória a Deus. Porque o que nós estamos celebrando não são os santos pelos santos, como se os santos pudessem ter feito alguma coisa nesta vida sem a graça de Deus, sem a missão que Deus lhes deu, e sem que eles mesmos estivessem fazendo tudo o que fizeram por causa de Deus. Porque vamos e convenhamos, meus irmãos, a vida desses homens foi muito ingrata. Se esses homens não esperassem algo além desta vida, e não tivessem a certeza de que estavam dando a sua vida por algo sobrenatural, por algo eterno, por algo que supera este mundo, eles não teriam ido até onde foram. Não teriam entregado as suas vidas, não teriam deixado tudo para viver uma vida de perseguição, de angústia, de privação, de ultraje, de gente inventando mentiras, tentando serem assassinados constantemente, viver fugindo de um lado para o outro, não ter mais aonde morar, viver vigiado o tempo todo, saber que aonde se está, se carrega em si uma sentença de morte. Mas eles viveram tudo isso. Porque o encontro que eles fizeram com Jesus Salvador fez com que valesse a pena tudo isso. E é por causa dele, por causa de Cristo, que hoje nós agradecemos estes homens pelo que eles fizeram por nós. Porque o que eles fizeram foi principalmente por causa de Cristo, mas também foi por causa de nós. Se nós cremos hoje no Evangelho, se hoje, com a graça de Deus, estas crianças serão batizadas, por causa da fé que nós temos,
é porque estes homens pregaram o Evangelho, anunciaram o Evangelho e morreram pelo Evangelho. De todos os apóstolos, todos, nós devemos isso a todos os apóstolos, mas de uma maneira especial a estes dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro, o primeiro chefe visível da igreja, e Paulo, o evangelizador do povo pagão. Paulo foi o primeiro que saiu a pregar fora dos limites judaicos, no sentido de que inicialmente os cristãos queriam converter os judeus. Mas Paulo sai desse contexto judaico e Pedro e os apóstolos lhe confiam a missão de evangelizar aos outros povos que nunca conheceram o Deus verdadeiro. E nós estamos incluídos nesses, porque se nós formos pegar as nossas gerações passadas e ir até os nossos ancestrais, a não ser que nós sejamos descendentes de judeus, mas do contrário, todos nós, ou praticamente a maioria, somos descendentes de povos pagãos, e que conheceram o Evangelho graças ao esforço inicial dos apóstolos. E depois esses apóstolos instituíram os seus sucessores, que continuaram esta missão, e depois esses sucessores escolheram outros sucessores, que são os bispos, de maneira com que estes homens plantaram a igreja. É o que diz a antífona de entrada da missa de hoje. Plantaram a igreja e regaram esta semente com o seu sangue. Para nós estarmos aqui hoje, crendo em Jesus Cristo, estes homens derramaram o seu sangue. Você está entendendo? A sua fé tem um preço de sangue. Primeiro o sangue de Cristo na cruz, e depois todos os apóstolos e todos os varões apostólicos e tantos outros que na história da igreja deram o seu sangue para que pudéssemos crer. Por isso que hoje o padre está vestido de sangue. Por isso que na festa de todos os apóstolos a igreja usa vermelho, porque é o preço da nossa fé. Cristo inaugurou esta história, e doravante esta é a história da igreja desde sempre. Por isso, a nossa fé é valiosa, valiosíssima. A nossa fé não é uma coisa que se estraga, que não se deve ser trocada, melhor dizendo, por qualquer coisa, por qualquer fé, por qualquer doutrina. Nós precisamos ser orgulhosos da nossa fé, porque nós católicos não temos orgulho da nossa fé. Eu te provo. Dê 1/3 para um crente para ver se ele vai pegar. Ofereça uma imagem de Nossa Senhora para ver se ele vai levar para casa. Ofereça uma Bíblia católica, que eles não aceitam, deles é diferente, para um evangélico para ver se ele leva para casa. Mas se no dia de finado você for lá no cemitério e tiver as testemunhas de Jeová lá na porta dando o papelzinho deles, você pega. E a gente não tem a coragem de educadamente dizer, não aceito. Porque eu tenho orgulho de ser católico. E eu não aceito essa mixaria, dessas mentiras que vocês inventam. Que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus. Catecismo da Igreja Católica ninguém tem em casa, mas um livro espírita tem. Aqueles livretinhos
da igreja do sétimo dia que eles adoram distribuir para aí, todo mundo tem. E que todo mundo gosta de ficar lendo aquelas bobagens, porque todo mundo quer saber o fim do mundo como se a gente fosse Deus e adivinho. Ellen White morreu há muitos anos, profetizou a vinda de Cristo, até hoje ele não veio. Mas a gente acredita neles. Planfetim de Testemunha de Jeová, de sétimo dia, de espírita. Eu sou católico, na minha casa não entra isso. E eles são desavergonhados. No ano passado eu estava ali, quando estava construindo a torre, estava lá do outro lado, olhando. E aí chegou lá uma moça jovem, um outro senhor, entregando uns papelzinhos, entregou para um, entregou para o outro, que estava do meu lado. Tudo católico. Pegaram. O que é isso aí que vocês estão entregando? Ah, não é nada de religião, não. Ah, não, não é. Não é, né? Imagine se não é. O que é que vocês seguem? Nós somos espírita. Muito obrigado. Não aceito. Devia ter vergonha. Sou um sacerdote usando batina e querer me dar isso. Se eu gostasse disso, eu estava lá. Nós precisamos ser mais corajosos. A nossa fé vale o sangue dos mártires. E nós somos relativistas pela nossa fé. Nós aceitamos tudo, vivemos no Instagram, escutando pastor protestante. E depois a gente diz que não vai deixar a fé católica, mas a nossa cabeça já está cheia de minhocas, de dúvidas, colocando em xeque as doutrinas da igreja, o ensinamento dos padres. É porque vale pouca coisa, né? É porque o nosso catecismo, esse ensinamento de 2000 anos não vale nada, né? Para você ficar aí escutando o pastor, com tantos sacerdotes bons, fazendo trabalhos, fazendo do fígado do coração, para que possamos crer. Mas é tão bonito. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aonde não tem Pedro como pedra, não é a de Cristo. O túmulo de Pedro está onde? Está nas basílicas de Lutero, dos calvinistas, dos anglicanos. Aonde está o túmulo de Pedro? Aonde está o túmulo de Paulo? Aonde estão enterrados estes homens? Que tipo de reza se faz lá? Que tipo de culto se faz lá? O único que sempre foi feito, a missa que eles rezaram, o sacrifício da cruz que eles ofereceram, continua agora sendo oferecido perpetuamente sobre os seus túmulos. E o mesmo creio que eles professaram, o creio apostólico, que nós vamos rezar daqui a pouco, é professado todos os dias sobre os seus túmulos. Não nos envergonhemos de sermos católicos. Não tenhamos vergonha de sermos católicos. Com todo o respeito do mundo, mas aprendamos a dizer não. Eu sou católico. Eu sou católico. Irmão, eu quero fazer uma profecia para você. Em nome de Jesus eu não quero ouvir. Não preciso da tua profecia. Eu tenho os sacramentos. Eu tenho Cristo vivo no altar. Mas o problema é que eu não creio. É por isso que eu preciso escutar outras coisas. Porque eu não medito a palavra. Porque eu não rezo direito. Porque a minha vida espiritual é uma vida espiritual relaxada.
Mas aí depois que vai para lá, acorda de madrugada para orar. Mas aqui, se o padre disser, rezem o texto todos os dias para alcançar a paz. Meu Deus, que absurdo. Aí virar crente, acorda 3 horas da manhã, reza até 7 horas da manhã. Absurdo é que depois de 2000 anos, depois de tanto sangue derramado, nós tratemos com tanto desdenho a nossa fé. Busquemos conhecer esta fé mais profundamente. Vocês sabem, desde quando eu cheguei aqui, eu tenho pregado, tenho falado, e vocês têm descoberto que tem muita coisa da fé católica que nós nem sabemos, nunca nem ouvimos falar. E eu não falei nem a metade ainda. O catecismo é dessa grossura. Conheçamos a nossa fé e sejamos orgulhosos de sermos os descendentes, os guardiões, os recebedores da fé apostólica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.